Pedro Lins, sou professor associado da Fundação Dom Cabral. Hoje eu queria conversar com vocês, bater um papo sobre um tema muito relevante para a nossa vida, que é a construção do legado. Quando a gente está vivendo uma pandemia como essa da Covid, completamente inédita para a humanidade moderna, nós realmente paramos de pensar no que a gente deve fazer ou como a gente pode fazer a diferença. Qual é o nosso protagonismo perante a isso? E aí eu queria bater esse papo com vocês sobre construção de legado. Neste cenário, para mim, isso vem de um processo, de uma linha de raciocínio, que tem 5 partes. A primeira é o legado recebido, né? Tudo aquilo que recebemos na nossa vida em relação a valores, princípios, propósitos, atitudes, entre outros. O segundo ponto é o que fazer. Você recebe uma carga de educação ao longo da sua vida e o que você fará. O terceiro é qual legado eu vou entregar para a sociedade, para a humanidade, partindo do quarto e quinto ponto, que é quais são os meus protagonismos, a minha atitude e o meu compromisso. Esses são os 5 pontos que a gente deve levar em consideração para isso. Só que para falar de legado, a gente tem que diferir o que eu chamo de herança e legado, né? Então as pessoas confundem fortemente esses 2 pontos, né? O que é herança? Herança, na verdade, é o patrimônio que construímos ao longo da vida. Esse patrimônio ele pode ter vindo como uma herança, uma doação de pais, parentes, amigos, seja lá quem for, ou ele é construído com o suor do nosso trabalho ao longo da vida. Então são patrimônios, bens materiais, bens imateriais, e que normalmente nós transferimos isso através de um documento, no Brasil chama-se testamento, e que a gente faz por registro de cartório. Isso é herança, são bens materiais, móveis ou imóveis, o nosso patrimônio. Legado, por sua vez, já é uma coisa completamente diferente. É algo que nós fazemos no dia a dia, nessas entrelinhas do nosso, da nossa própria herança, do nosso trabalho. Então, como nós desenvolvemos esta terminologia ou esse ponto ligado a legado, né? Legado, na verdade, é a forma como você vai influenciar as pessoas que você vai deixar, né? As pessoas que deixaremos aqui no mundo, e de que forma essas pessoas vão olhar ou vão trabalhar neste mundo, né? Então, esse é o processo de legado. Ele tem 3 características. Ele é indivisível, ele é pessoal e ele é intransferível. Você não pode dividir o seu legado. Ele é uma coisa que você desenvolveu e ele é uma coisa que você não pode, ou é uma responsabilidade que você não pode transferir para terceiros. Nesse questionamento, nós temos 2 perguntas. Provavelmente você já tenha pensado em que herança você vai deixar para os seus filhos ou para o mundo. Mas a grande questão é, qual é o legado que você vai deixar? E aí nós vamos fazer realmente uma grande diferença do que nós podemos ou não fazer. Eu queria fazer umas questões para vocês, para levar-os a algumas reflexões. Vocês já pensaram quais foram os grandes legados que vocês receberam na vida relacionado a valores, a princípios, a propósitos e a atitudes? Quem foram os grandes personagens da sua vida? Alguém da sua família, seus pais, professores, amigos, alguém da história? Um grande estadista, um grande líder? E aí você vai construindo o seu legado. Neste processo da evolução, nós temos que pensar o que nós faremos com o que nós recebemos, o que nós queremos deixar. E aí vem a grande questão, como eu contribuirei para interferir no caminho deste legado? Lembra-se que o legado é seu, não é de ninguém.
né? O que nós vamos entregar para as gerações futuras dentro e fora das nossas casas, das nossas empresas, do nosso país e desse planeta como um todo. Imaginando este terrível cenário que vivemos em relação à crise da Covid. Se legado é a forma como a gente olha e pensa neste planeta, a questão seguinte é: qual a diferença você fará no seu processo de tomada de decisão nesse momento de crise, né? Como você vai fazer, né? Que atitudes você tomará e qual é o seu compromisso nessa construção. Pensa um minuto. Qual é o legado real que eu quero deixar? Como eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz? Qual foi o meu protagonismo? O que a sua empresa espera de você, né? O que a sua família espera de você, o que a sociedade espera de você e o que a humanidade espera de você. Muitas vezes nós não paramos para pensar nesses temas e aí nós paramos de pensar em construção de legado. Se nós parafrasearmos um texto que tem num livro do autor Amos Oz, chama-se Rimas da Vida e da Morte, num determinado momento deste livro, existe um questionamento. E o questionamento é o seguinte: quando nós morremos de verdade? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Quando você morre de verdade? 80% a 90% das respostas que eu ouço é: eu morro quando eu paro de sonhar. Eu digo não, você continua vivo sem sonho. Eu morro quando eu não tenho ambição. Não, você continua vivo sem ambição. Você morre de verdade, eu estou falando morrer, morte física, né? Cérebro parado, coração parado, você enterrado, cremado ou doado para uma faculdade de medicina. Na verdade, nós morremos de verdade neste conceito quando a última pessoa que se lembrar de nós morrer. E aí nós temos o que nós falamos das pessoas que são imortais, que deixaram legados praticamente eternos. Para isso, eu posso perguntar para você: me diga alguém que você não conhece, que não é da sua família, que morreu há mais de 50 anos, está na sua cabeça. Você podia parar o vídeo aqui um minutinho e fazer essa reflexão. E você verá que existem dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que você conhece, estão vivos na sua memória e você não teve contato com essas pessoas. Por exemplo, Gandhi. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Por exemplo, Jesus. Praticamente todos os filósofos gregos. Quem aqui não conhece Platão, Sócrates, né? Ou um grande filósofo chinês que morreu há mais de 4.000 anos, Confúcio, Beethoven, Shakespeare, Leonardo da Vinci. Nós temos dezenas, centenas de milhares de pessoas que continuam vivos na nossa memória, né? Apesar de nós não os conhecermos. E também tem para o lado negativo. Quem aqui não conhece Hitler, Stalin? Dizem que Gengis Khan não foi lá uma pessoa muito do bem. Vocês acham que um contemporâneo nosso, o Osama Bin Laden, é mortal ou imortal? Se for esse o conceito, como é que nós vamos fazer a nossa construção do nosso legado? Para que sejamos imortais, para que deixemos algo que as pessoas não esqueçam. E aí sim nós faremos a diferença no mundo, né? Então, para ser este líder que vai construir este futuro com uma nova perspectiva de visão, né? Escutar sem a pressa de chegar a conclusões, que vai, mais do que tudo, experimentar um desconhecido, que vai aprender novos talentos, que vai aprender competências, que vai verdadeiramente estar conectado com a construção do seu legado. Essa é a expectativa que a sociedade tem da gente, de todos nós. O que eu farei para construir este legado? Qual será o meu protagonismo, as minhas atitudes e o meu compromisso para fazer a diferença? Finalizando, eu queria deixar só para vocês uma frase do Gandhi, que eu gosto muito,
que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Aí sim construiremos o nosso legado. Um grande abraço.